Olá pessoal, professores, professoras, professores coordenadores, estão bem? Esperamos que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo do EMAI. Esse encontro de hoje tem como proposta a gente pensar um pouquinho em como ensinar matemática e fazer com que as crianças aprendam nesse momento de distanciamento social. Então, o encontro de hoje, o tema é a aprendizagem da matemática em tempos de distanciamento. Como contextualização, nós temos o seguinte: estudar matemática é interpretar, criar significados, elaborar seus próprios caminhos para resolver problemas e desenvolver o raciocínio lógico. Então, como é possível realizar esse estudo nesse momento de distanciamento social? Essa é uma pergunta muito recorrente por todos, né? Porque é uma situação nova, são momentos de estudo diferenciados. Então, como a gente vai ensinar matemática e fazer com que as crianças aprendam a mesma? Pensando nisso, o nosso encontro de hoje tem como proposta refletir sobre o processo de aprendizagem da matemática em tempos de distanciamento social e também apresentar algumas sugestões de atividades para serem trabalhadas à distância, tendo como base o campo aditivo. Então, para a gente dar andamento e discutir um pouco sobre essa aprendizagem matemática em tempos de distanciamento, ou seja, ensinar e aprender matemática à distância, nós vamos falar um pouco do campo aditivo, correto? Tendo como objetivos refletir sobre o processo de aprendizagem matemática em tempos de distanciamento social. Um outro objetivo: estudar o campo aditivo e os seus significados e propor sugestões de atividades para organização de tarefas à distância. Para a gente dar início à nossa conversa, eu tenho uma perguntinha para vocês. A pergunta é a seguinte: em quais momentos do cotidiano nossos estudantes utilizam as operações de adição e subtração? Então é o seguinte, quando a gente fala do campo aditivo, a gente também tem que pensar na operação de subtração, porque existe sempre uma relação entre a adição e a subtração, ou seja, tudo que eu adiciono eu posso subtrair. Então, nesse questionamento, onde os nossos alunos, no cotidiano deles, utilizam essas operações. Eles podem utilizar na compra de produtos dos comércios do bairro, quando eles vão para a padaria, supermercado, eles vão, ou mesmo em qualquer outro momento que eles tenham que lidar com dinheiro, compra e a venda, eles já estão utilizando o campo aditivo, a adição e a subtração. Contagens de objetos que possuem em casa, eles também podem, quando eles vão fazer contagem em relação aos brinquedos que eles têm, aos livros que eles possuem em casa, a quantidade de utensílios, de repente, na cozinha, eles podem também estar entrando em contato com esse campo aditivo, tá? Então, eles lidam com esse processo, essa contagem, esse processo e essa relação com o campo aditivo a todo momento.
E uma outra coisa também que eles utilizam muito são nos jogos. Um jogo muito conhecido por eles é o Uno. Cada jogador com 7 cartas se arruma e o grande objetivo é não ficar com nenhuma. Descarta o que combina com o número ou cor da carta que fica por cima. E se alguém gritar Uno antes que você, a carta coringa é sua chance de vencer. Uno é o grito de quem tem uma carta só. Uno, o jogo fica cada vez melhor. Uno, é muito, muito fácil de jogar. Uno, todo mundo vai querer gritar. Uno. Né? Acho que todo mundo aqui conhece o jogo Uno. O jogo Uno você trabalha muito o campo aditivo, principalmente com aquelas cartas. Quando você joga uma carta e tem mais 2, mais 4, certo? Então, eles já estão trabalhando a todo momento no cotidiano deles com o campo aditivo. Tudo bem? Então, para a gente dar início agora um pouquinho mais aprofundado no nosso tema, eu vou falar um pouco da adição, subtração e os seus significados. Antes de eu começar a falar um pouco desses significados que está por trás dessas operações, vamos resgatar um pouco a seguinte situação. Como que nós víamos a matemática? Por muitos anos, a matemática foi vista somente para fazer contas, ou seja, para usar o algoritmo. Tanto que é uma cultura ainda muito existente em nossas crianças, em nosso dia a dia, de que assim, a gente não se pode trabalhar leitura e matemática. Não, porque a gente sempre teve na cabeça que matemática é só contas, só usar o algoritmo, só fazer, né, no caso da tabuada. Como a gente via a tabuada? Somente pela memorização. Tá? Então, esses novos significados trouxeram algumas ideias diferenciadas em relação a se trabalhar matemática. No nosso caso aqui, como estamos falando de adição e subtração, eu vou falar desses significados em relação a essas duas operações. Tudo bem? A primeira ideia é a ideia de composição. O que diz a ideia de composição? É identificado como ação de juntar. Então, como já diz a palavra, composição. Eu vou pegar uma quantia, adicionar ou subtrair de outra para compor um determinado resultado. No caso aqui, eu tenho um exemplo seguinte. Em uma sala de aula, há 15 meninos e 13 meninas. Quantos estudantes há nesta sala de aula? Então, eu tenho 15 meninos mais 13 meninas. Eu tenho um total de 28, ou seja, eu compus a quantidade de meninas com a quantidade de meninos e dei um total da minha sala de aula. Como eu estou falando de um problema, todo problema ele exige uma resposta. Então, a minha resposta é: há 28 estudantes na sala de aula. Seguindo a partir dessa ideia ainda de composição, eu posso pegar o mesmo problema, a mesma situação problema, e fazer uma outra pergunta para eles, tá? Como no caso aqui do nosso segundo exemplo. Em uma sala de aula de 28 alunos, há alguns meninos e 13 meninas. Quantos são os meninos? Então, agora eu estou fazendo o processo contrário. Eu peguei o total de alunos que eu tinha e mencionei que eu tinha alguns meninos. E dei uma quantidade de meninas. Então, eu faço a seguinte operação. 28 menos 13 é igual a 15. Então, eu tenho a resposta de que são 15 meninos na sala de aula. Eu dei 2 exemplos aqui, mas vocês podem fazer outras composições aí. Eu posso fazer ao contrário, a quantidade, dar
o total de meninos e pedir para encontrar a quantidade de meninas. Posso pensar em outras situações, problemas. Ao invés de sala de aula, eu tenho quantidade de figurinhas, bolas de gude, que é uma coisa que eu ainda vou falar um pouco mais lá para frente, tal. Então vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor. O que é importante aqui é o que está por trás, é essa ideia de composição. Fazer com que eles entendam esta ideia de que é juntar ou retirar. Tudo bem? Não fica só naquele sistema de arme e efetue. Não vou falar para vocês que em alguns momentos a gente trabalhar o algoritmo é necessário. Mas como nós estamos falando em distanciamento social, a gente jogar algumas situações, problemas, é o mais ideal. Tá? Não que nada impeça de eu trabalhar outras coisas. Tudo bem? Uma outra ideia é a ideia de transformação. Eu vou alterar o estado inicial de uma determinada quantia. Então, eu posso ter dois tipos de transformações. A transformação positiva e a transformação negativa. Nesse primeiro exemplo, eu vou falar sobre um pouco da transformação positiva. Então, eu tenho um exemplo aqui. Leandro tinha R$20. Ele ganhou R$15 após ter ajudado a sua mãe. Quanto ele tem agora? Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou transformar positivamente uma quantia que eu tinha em dinheiro, uma quantidade que eu tenho, por algo maior ou algo menor. Como eu estou falando de transformação positiva, eu vou transformar essa quantia em algo maior. Eu estou modificando o estado inicial da minha quantia, que deu 20, mais 15, 35. Então, quanto o Leandro tem agora? Ele tem agora R$35. No caso da transformação negativa, é o processo contrário. Então, eu tenho aqui, ó, Pedro tinha 37 figurinhas. Ele perdeu 12 em um jogo. Quantas figurinhas ele tem agora? Então, o que aconteceu? Ele, no estado inicial, tinha uma quantidade de figurinhas, jogou, perdeu uma outra quantidade. Ou seja, houve uma transformação do estado inicial da quantia que ele tinha. 37 menos 12 igual a 25. Então, quanto Pedro tem agora? Ele tem agora 25 figurinhas. Então, olha a ideia diferenciada de uma operação de adição e subtração, sem ficar só na aplicação do algoritmo ou só naquela aplicação de você ficar... Muitas vezes a gente confunde um pouco o cálculo mental, né? O cálculo mental muitas vezes é uma coisa muito automática, não porque o aluno está fazendo o processo de cálculo na cabeça, porque ele tem memorizado já um resultado de uma determinada quantia. Tá? Então, cálculo mental é você também analisar o caminho percorrido para que o aluno chegue a um determinado resultado. E a última ideia é a ideia de comparação. O que é essa ideia de comparação? Ela envolve situações envolvendo questões como quem tem mais, quanto a mais, ou quem tem menos, quanto a menos. Então, no caso da comparação, eu tenho uma pequena expressão que nos influencia muito a pensar nessa ideia de comparação. Então, eu tenho aqui o seguinte exemplo. No final de um jogo, Paulo e Carlos conferiram suas figurinhas. Paulo tinha 20 e Carlos tinha 10 a mais que Paulo. Quantos eram as figurinhas de Carlos? Então, eu tenho
duas situações, ou seja, duas quantias diferentes, só que para eu fazer a adição, no caso aí, eu tenho a pequena expressão. Carlos tinha 10 a mais do que Paulo, tá? Então, como que fica? 20 mais 10 igual a 30. Então, agora, quantas figurinhas ele tinha? Ele tinha um total de 30 figurinhas. Um outro exemplo eu tenho aqui, ó. Paulo tem 20 figurinhas. Carlos tem 13 figurinhas a menos que Paulo. Olha o que eu estou falando. Carlos tem 13 figurinhas a menos que Paulo, tá? Se ele tem a menos, ou seja, a quantia que eu vou prestar atenção aí, no caso da operação, se ele estava, Paulo tinha 20 figurinhas, Carlos tem 13 a menos, qual é a ideia aqui? 20 menos 13 igual a 7 figurinhas. Resposta, Carlos tem 7 figurinhas, tá? Então, gente, essas são as 3 ideias que estão por trás do campo aditivo. Ou seja, para que servem essas ideias? Para vocês poderem analisar como também um aluno chega num determinado resultado. Não é só fazendo, professora, como muitos fazem, professora, isso é continha de mais ou é continha de menos? Prestem atenção nas perguntas que estão sendo dadas. Qual é a ideia que está por trás daquela operação? Ou qual é a ideia que está por trás daquela pergunta? Isso são questionamentos que vocês podem fazer o tempo todo para eles. Bom, falamos agora nas ideias do campo aditivo e vamos pensar um pouco através da seguinte pergunta. Que tipo de atividades, utilizando o campo aditivo, devo propor às crianças nesse momento de distanciamento social? Isso é uma pergunta, gente, muito recorrente. Tá, a gente se deparou com uma situação de distanciamento. Como que agora eu vou fazer com que os meus alunos aprendam determinado conteúdo? No caso aqui, como que eu vou fazer eles aprenderem a operação de adição e subtração à distância e como que eu vou conseguir acompanhar também todo esse processo? Porque não adianta somente eu fazer as atividades, eu também tenho que pensar num acompanhamento. Como sugestão, o mais viável para esse momento é trabalharmos a resolução de problemas, tá? Tá, mas e aí? Que tipo de problema eu vou fazer? Como que eu vou fazer esses problemas? Isso depende da intencionalidade do objetivo das suas atividades. Então aqui, o nosso currículo paulista traz algo muito interessante sobre a importância da gente trabalhar também a resolução de problemas. Ele diz o seguinte: a resolução de problemas é uma atividade central no ensino e na aprendizagem de matemática, porque favorece não apenas que os estudantes articulem e refinem seu pensamento, mas também que percebam diferentes perspectivas para enfrentar uma dada situação. Então, o que está por trás dessa resolução de problemas? Quando eu trabalho esse tipo de atividade com os meus alunos, eu consigo abrir algo que a gente sempre fala muito, que são as estratégias que eles utilizam para a resolução desses problemas, né? Muitos chegam, eles têm que chegar no mesmo resultado, mas o que é interessante? É esse caminho que eu vou percorrer, que ele vai percorrer para resolver um determinado problema. Isso quando eu trabalho com resolução de problemas, isso fica muito evidente, isso fica muito claro, tá? E sempre, através da resolução de problemas, eu sempre vou resgatando as ideias que eu falei anteriormente.
né? Eu consigo, através dos meus questionamentos, das perguntas que o problema está me trazendo, tá? Trabalhar essas ideias de comparação, ideia de transformação, tá? Que eu falei até agora. Lógico, eu não vou ficar falando para o aluno, você acabou de agora desenvolver a ideia de transformação. Não, você vai trabalhar isso com eles e eles nem vão perceber, tá? Então, para a gente começar a trabalhar uma resolução de problemas, o que eu acho interessante a gente fazer é pensar primeiro na ideia da habilidade, tá? A gente pegar a habilidade e, em cima da habilidade, eu criar situações, problemas para trabalhar com o meu aluno. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, eu peguei uma habilidade do primeiro ano, que eu não preciso trabalhar necessariamente só no primeiro ano. Eu posso trabalhar no primeiro e no segundo também. O que diz a habilidade? Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias, como pareamento e outros agrupamentos. Eu escolhi algumas habilidades, só complementando. Essas habilidades que eu escolhi, elas são chamadas habilidades essenciais para se trabalhar o campo aditivo, que através dessas habilidades eu dou suporte a outras habilidades que serão desenvolvidas mais para frente. Inclusive, essas são algumas habilidades para a gente estar trabalhando agora nesse segundo bimestre. Tá? Eu peguei da sugestão que veio da COPED, daquele quadro de habilidades que a gente já apresentou anteriormente para os professores coordenadores. Inclusive, tem a COPED, né, a secretaria, já tem disponibilizado essas habilidades, tá bom? E como sugestão, eu coloquei assim, ó, solicitar aos estudantes que façam uma lista e a contagem de utensílios encontrados em casa, tá? Então, essa seria uma atividade. Eu vou lá, peço para os meus alunos que façam uma lista para eles contar os utensílios encontrados em casa. Ou eu posso deixar com que eles façam essa lista, ou eu, como professor, posso dar uma lista pronta e eles só completarem. No caso aqui, eu coloquei uma lista pronta de utensílios de cozinha, tá? Então, eu coloquei assim, essa tabela, como vocês podem ver aqui, eu tenho o objeto e a quantidade. Então, eu coloquei prato, copo, garfo, colher e faca. Coloquei 5 utensílios de cozinha, conhecido por eles, tá? E para eles colocarem nessa tabela a quantidade de cada um desses itens, tá? Bom, Leandro, o que então eu vou fazer com essa quantidade, já que eles vão me trazer? É aí que vem as perguntas para as crianças. A partir da quantidade de utensílios colocados na tabela, o que eu posso perguntar? Perguntar para eles quantos grupos eu consigo montar se eu colocar em cada grupo um prato, um copo, um garfo, uma colher e uma faca. Tá? Então, o que eu estou fazendo aí, além de estar trabalhando com eles, o campo aditivo? Eu estou dando para eles também a ideia de combinação, sem eles saberem que aquilo é uma combinação. Eu já vou trabalhando com o meu aluno a ideia também de combinação. Por que eu dei até essa pergunta assim? Quantos grupos eu consigo montar? Porque, às vezes, a quantidade de garfos não é a mesma que a quantidade de facas, a quantidade de pratos pode ser maior. Então, eu
direcionei a minha pergunta a eles colocarem um prato, um copo, um garfo, uma colher e uma faca. Aí, de repente, uma outra pergunta que vocês podem até fazer para eles é assim: sabendo que eu vou dar um almoço, quantas pessoas conseguem almoçar tendo em mãos esses conjuntos? Isso também é uma outra pergunta possível de se fazer. Tá? Então, vocês veem, a partir da habilidade, que a habilidade estava me dando contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias, como pareamento ou outros agrupamentos. Quando eu falo de pareamento, eu estou falando de pares. Tá? No caso aqui, eu estou falando de agrupamentos. Tudo bem, gente? Até aqui? Continuando, agora eu peguei uma habilidade do segundo ano, que é construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito. Esta é a minha habilidade. Então, que eu quero construir fatos básicos onde eu posso fazer com que eles utilizem o cálculo mental ou cálculo escrito. Como eu estou falando à distância, o ideal seria o cálculo escrito. Como que eu vou desenvolver esse cálculo escrito? Eu vou criar situações, problemas que envolvam diferentes formas de solução e que incluam os diferentes significados do campo aditivo. Sabe aqueles significados que eu falei lá atrás? Esse é o momento ideal de eu criar situações, problemas, onde eles possam aplicar todas aquelas ideias e significados do campo aditivo. No caso aqui, o que eu vou trazer para vocês é algo que muitos professores com certeza já estão fazendo, que eu já vi eles fazendo, e quem não conhece, fica conhecendo agora. Eu montar formulários no Google Drive, tá? Que é uma ferramenta muito simples da gente trabalhar, tá? Eu tenho que somente ter uma conta no meu Gmail, aí eu vou lá no meu Drive, pensar, clicar no formulários Google e criar um formulário, tá? Conforme vocês podem ver aqui, eu coloquei assim, ó, atividades, campo aditivo. Não coube tudo num slide só, tá? Mas essa ideia do documento, ele fica de maneira, fica como se fosse uma página só, tá bom? Então, para que eu crie um formulário Google, eu só preciso ter uma conta no Gmail. Para quem quiser, não souber muito como trabalhar esse tipo de ferramenta, embaixo desse vídeo tem um link com um ATPC elaborado por nós do Núcleo Pedagógico, onde eles vão tratar de ferramentas digitais. Tá? O link, como eu falei, está embaixo desse vídeo e lá vai explicar para vocês o passo a passo de como criar um formulário Google ou outras ferramentas digitais também, para quem se interessar. Tá? Então, voltando aqui, vou criar o meu formulário Google. No slide, aqui eu não consegui colocar no slide só, porque senão ia ficar muito pequeno para vocês poderem enxergar. Eu dividi em 2 slides, mas quando você coloca no formulário, ele fica como se fosse uma página única, tá? Então, nesse primeiro slide, eu coloquei um nome, um título, onde eu coloquei atividades do campo aditivo. E aí eu fui lá e coloquei o nome do meu aluno. Logo em seguida, eu coloquei uma situação problema, só que essa situação problema, ela não está aberta, ela está como uma situação problema de múltipla escolha. Então tá assim, ó,
No início de um jogo, Caio tinha 30 bolinhas de gude. No decorrer do jogo, ele ganhou 12. Quantas bolinhas de gude ele possui agora? Aí eu coloquei os itens, só que tem um detalhe. Quando eu uso esse tipo de ferramenta, ela vai me trazer, ela vai me dar uma resposta em uma tabela, tá? Se eu deixar somente no caso da atividade aqui, se eu deixar somente os itens de múltipla escolha, o aluno só vai assinalar a resposta e você só vai ver a resposta assinalada. Qual que é a ideia também dele escrever como pensou em encontrar essa resposta? Eu criei embaixo um campo, debaixo do problema, onde ele vai escrever como ele pensou para encontrar a resposta. Quando eu abro esse espaço para o meu aluno, eu consigo observar diferentes estratégias, né, para se resolver esse problema. Ele pode escrever como se fosse um texto, ele pode colocar a operação, vai do aluno. A ideia aqui, além de utilizar a ferramenta, que já no caso está à distância, é fazer com que eles também escrevam como chegaram num determinado resultado. Eu coloquei um problema só. Vocês podem criar quantos vocês quiserem, mas a ideia é, em caso de cada um dos problemas, no caso de múltipla escolha, tá? Eu sempre coloco como ele chegou no resultado. Se eu for criar um problema como uma questão aberta, aí eu não preciso desse campo, porque eles vão escrever. Conforme eles escrevem, eles vão ter um link que você vai enviar. Quando você cria um formulário, ele vai te dar um link, um endereço. Aí você pode passar para o seu aluno esse endereço por e-mail, pelo WhatsApp, por qualquer outro meio digital. Ele vai lá, clica, vai abrir todas as questões, tá? No caso aí, todas as questões que você propôs, eles vão responder e a resposta vai cair numa tabela do Excel para vocês poderem corrigir, fazer as considerações de vocês. É uma ferramenta muito simples de ser utilizada e a gente indica porque acredita que é algo assim mais fácil, tanto para os alunos quanto para nós professores. Aí, vamos então, gente, aprofundar um pouquinho mais o nosso estudo, tá? Então, aqui nós temos um slide escrito assim. Então, para saber mais, de acordo com o Currículo Paulista, as habilidades relacionadas ao campo aditivo pertencem à unidade temática Números. Pensando nisso, é possível associarmos o campo aditivo a outras habilidades ou unidades temáticas? Quais? Então vamos recordar um pouquinho aqui. Quais são os eixos temáticos dos anos iniciais em matemática apresentados no Currículo Paulista? Eu tenho quantos? 5. Números, álgebra, grandezas e medidas, probabilidade estatística e geometria. Esses são meus 5 eixos temáticos que, de acordo com a habilidade, eles vão se relacionar, tá? No caso aqui, eu trouxe a seguinte habilidade. É uma habilidade do 4º ano que diz o seguinte: medir e estimar comprimentos, incluindo perímetros, massas e capacidades, utilizando unidades de medidas padronizadas mais usuais e recorrendo a instrumentos. Aí vocês devem estar se perguntando: nossa, mas trabalhar, no caso medir e estimar, eu estou no eixo grandezas e medidas. Como eu vou relacionar esse eixo ao eixo números
utilizando o campo aditivo. Aí vem a minha sugestão de atividade. Pedir que as crianças determinem o perímetro de cada cômodo de sua casa. Eu estou trabalhando grandezas e medidas e quando eu peço o perímetro, o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados de uma figura plana. Se eu estou pedindo para eles determinarem o perímetro de cada cômodo, eu estou trabalhando a adição, tá? Que está dentro do eixo números, no eixo grandezas e medidas, e quando eu falo de perímetro, eu estou trazendo um outro eixo temático, que é a geometria. Olha como a mesma habilidade, com o mesmo eixo temático, olha quantas coisas eu posso trabalhar aí. Aí o que eu fiz aqui para vocês como proposta? Eu também construí uma tabela onde eu coloquei o cômodo nessa tabela. Os cômodos: cozinha, sala, quarto, banheiro e quintal. Essa também você pode montar a tabela com eles ou pedir para que eles montem essa tabela, fica a critério de cada um deles, ou vocês já podem pedir para que eles montem, para você entregar, né, já pronta para eles uma tabela com um determinado cômodo ou aquilo que vocês queiram saber. Isso, gente, fica a critério de vocês, tá? Aí, como eu sempre falo, tá, Leandro, o que eu vou fazer com essa tabela? É aí que vem os questionamentos, ou seja, as situações e problemas que vocês vão propor aos alunos. Aí eu coloquei 3 perguntinhas básicas aqui. Qual instrumento você utilizou para medir? Gente, isso é uma pergunta muito importante quando eu estou trabalhando perímetro e com grandezas e medidas. Porque assim, ele pode ter utilizado a régua, ele pode ter utilizado uma trena, ele pode ter utilizado uma fita métrica, fica a critério dele. Nesse momento, dependendo do que eles respondem, olha quantas coisas vocês podem discutir com eles. Qual objeto é mais fácil, qual objeto demorou mais para eles medirem, tá? Então, isso é uma discussão muito legal para vocês fazerem com eles, tá bom? Aí eu fiz uma outra pergunta. Qual o perímetro total da casa? Ou seja, ele pega todos os cômodos da casa e, ao final, ele adiciona todos os perímetros, aí ele tem o perímetro total da casa. E aí eu posso fazer outras perguntas, como essa aqui, por exemplo. Qual o perímetro da casa sem o quintal? Eu posso falar qual o perímetro da casa sem o banheiro? Qual o perímetro da casa sem a cozinha e a sala? Aí vocês podem ir trabalhando fazendo esses diversos questionamentos para eles, tá? Durante a atividade. Essa atividade também, ela pode ser feita lá naquele formulário do Google, tá? Onde eles podem dar as respostas, escreverem as respostas, ou mesmo em alguma outra ferramenta digital que você se sente mais confortável em fazer, tá? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é assim, além todas essas ideias que eu trouxe para vocês, a gente, quando trabalha o campo aditivo, em muitas atividades, a gente também já começa a dar ideia para eles do campo multiplicativo, tá? Quando eu peço para eles montarem fazer determinados agrupamentos, né? Por exemplo, eu pedi para eles fazerem lá o agrupamento dos utensílios da cozinha, tá? Eu posso fazer esse agrupamento total e em cima disso eu já também trabalhar, além da combinação, o campo multiplicativo, né? Eu vou lá, dou a quantidade lá, tá? Assim, quantas pessoas eu consigo montar com cada joguinho desse?
né? Estou lá trabalhando na combinação. Tá, no total, quantos grupos eu consigo formar? Todas essas ideias de agrupamento, eu também já vou dando para eles a ideia do campo multiplicativo. Tá bom? Isso também é algo muito importante, que aí a gente também já vai conseguir trabalhar e fazer um link também em outras habilidades que são também essenciais, tá? E fundamentais, que dão suporte para outras habilidades futuramente, tá? Então, para a gente encerrar um pouco sobre essas resoluções de problemas e essa articulação entre esses eixos temáticos, Célia Carolino Pires, que uma das idealizadoras do EMAI, traz algumas contribuições junto com outras duas pesquisadoras, que é Perry Glorian e Douadi. O que elas dizem? As pesquisadoras consideram importante a articulação entre grandezas, medidas e números. Destacam que no cálculo do perímetro e da área de uma superfície, pela própria essência, relacionam-se dois polos de concepção, a geométrica e a numérica. Como eu disse para vocês, tá vendo? Eu já vou dando a ideia também do campo multiplicativo, porque quando eu trabalho o perímetro, eu trabalho a soma dos lados. Quando eu trabalho a área, é o lado vezes o lado. Tá? Então, eu estou dando o campo aditivo e o campo multiplicativo. Uma coisa que eu falo para vocês sempre atentarem sempre que vocês forem montar situações, problemas, pensarem nesse processo de discussão com eles, tenham sempre em mente a série, o ano que vocês vão trabalhar, tá? Sempre colocar situações de acordo com a faixa etária deles, tá? Para não ficar nem fácil demais e nem difícil demais para eles. Isso é muito importante vocês fazerem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte o vídeo, tá? Ajude o nosso canal a crescer. E outra coisa também, no final da tela tem um QR Code para a nossa avaliação desse ATPC. Quem não tiver no QR Code, também embaixo desse link, desse vídeo, tem um link abaixo. Por favor, façam a avaliação, espero que tenham gostado e até a próxima.